Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Carvalho Ferreira, trabalho a disciplina de Educação de Jovens e Adultos e hoje eu venho ter um diálogo com vocês sobre a EJA no Brasil. Esse caderno é uma pequena cola para que eu possa dialogar com vocês, né? Sem esquecer de alguns pontos bem importantes. Vai ser um breve diálogo, né? Mas o objetivo é que a gente consiga fazer um panorama geral da educação de jovens e adultos no Brasil. E pensar que essa educação de jovens e adultos ela vai iniciar lá no período colonial, sim, com a chegada dos padres e jesuítas. Quando eles chegam aqui no Brasil, com todo aquele processo de alfabetização dos indígenas, né, que já tinham a sua língua nativa, esses padres, além de ensinar a língua portuguesa, eles também vão se apropriar do idioma indígena que nós tínhamos aqui no Brasil, né? Bom, com a saída dos padres pela vinda da família real e do Marquês de Pombal, isso vai modificar um pouco. E aí o ensino vai ficar direcionado às elites, aos filhos da elite, e os indígenas não vão ter mais, então, acesso a esse processo de ensino, né? Vale lembrar que até a década de 40 nós não tínhamos um pensar sobre a educação de adultos no Brasil. Não tínhamos, né? Mas a partir da década de 40 nós vamos começar a ter uma educação pautada na instrução. O que seria essa instrução? O sujeito aprender a escrever seu nome, aprender a votar, aprender a ler coisas básicas, aprender a construir determinados materiais de marcenaria, pequenos cálculos matemáticos para fazer vendas de pequenas coisas, né? Então vai estar direcionado para o mundo aí, o mercado, né, de trabalho. Aqui a gente vai usar esse termo, mercado de trabalho, porque é justamente o termo que vai ser aí utilizado por um bom período no Brasil, pensando nessa educação de jovens e adultos, né? Bom, em 1945, e agora eu vou começar a salientar algumas datas para vocês, só para que a gente se oriente em termos históricos. Em 1945 a gente vai ter na agenda da Unesco, né? Que vai ter um programa de erradicação da alfabetização. Então esse vai ser o objetivo da Unesco, ok? Nesse período, que vai compreender em 1950, 1960, nós vamos ter dois movimentos no Brasil. O movimento de educação libertadora e o movimento de educação funcional. O movimento de educação funcional, como diz o próprio nome, ele fica dentro da qualificação de mão de obra. É aquilo que eu expliquei para vocês. É o sujeito aprendendo a construir um objeto de madeira, é o sujeito aprendendo a fazer pequenos cálculos para vender objetos, é algo realmente direcionado para a funcionalidade, certo? Esse sujeito, este aluno, ele não vai precisar refletir sobre aquelas questões que ele está lendo, estudando, ou pensar de forma crítica, enfim, ele só vai receber aquele conteúdo, aquele conhecimento, para que depois ele possa colocá-lo em prática, certo? Bom, na educação libertadora, nós vamos ter aí a educação libertária de Paulo Freire, né? Então, nós vamos ter a chegada aí de Paulo Freire, que vai trazer todo um novo contexto educativo, vai trazer uma forma de alfabetização bem diferenciada, em que eu vou trazer em um outro vídeo, porque realmente requer uma explicação maior. Mas o que eu posso já salientar para vocês é que Paulo Freire, ele vai se utilizar do cotidiano dos sujeitos, né, para estar trabalhando a alfabetização. Por exemplo, sujeitos que trabalham na zona rural, Paulo Freire trabalha com aquela realidade do dia a dia desses sujeitos, com a quantidade de plantas, com o nome dos materiais, e com base nisso, Freire utiliza essas palavras para a alfabetização. Então, esse sujeito ele vai ter o conhecimento da palavra, a escrita, mas também do seu uso, da sua praticidade no seu dia a dia. E, enfim, eu vou trazer uma explicação mais aprofundada sobre Freire em outro vídeo, mas é importante dizer que
esse método vai funcionar muito bem. O método de alfabetização de Paulo Freire, que com a chegada, né, da ditadura militar, vai ser exilado no Chile. E aí nós vamos ter um retrocesso grotesco na educação brasileira. Bom, voltando aqui na questão de Freire, ele vai ser exilado, então, né, no Chile. E aí nós vamos ter aqui um outro programa, que aí vai ser uma tentativa de suprir, né, essa educação que não se vai ter mais, de Paulo Freire, que vai ser o Mobral. Só que o Mobral, ele é de 1968. Ele vai surgir aí no período de regime militar, do governo Médici. E ele vai ter como instrução, né, a questão do sujeito aprender a escrever o próprio nome, certo? Então, ele vai ser do curso primário, ele vai trazer essa questão do curso primário e vai pontuar que o sujeito aprenda a escrever seu próprio nome e, se ele conseguir isso, ele já é considerado um sujeito alfabetizado, né? Antes do Mobral, em 1960, só para dar que é importante também a gente salientar, o MEB, né? O que é o MEB? O Movimento de Educação de Base. O MEB, ele vai ser um programa católico, né? Que ele vai surgir com a Igreja Católica e unida com o governo federal. Então, a Igreja Católica vai ter esse movimento com o apoio do governo federal e vai estar fazendo o ensino através de escolas radiofônicas, né? Então, vai ser educação através do rádio. E nesse sentido, a gente pode até, inclusive, se arriscar a dizer que vai ser a primeira forma de EAD no Brasil, né? Vão ser esses estudos radiofônicos. Isso vai acontecer antes do Mobral, né? Bom, o MEB ele também vai incorporar muitas escolas. Bom, então em 1994 a 2002 a gente vai ter um programa chamado PAES. É bem interessante porque esse programa ele tem a iniciativa da Ruth Cardoso, né, ex-primeira-dama, e ela vai então trazer neste programa alfabetização solidária, compensatória e assistencialista, pensando também nessa questão dos sujeitos que não conseguiram, em idade regular, né, dar continuidade aos seus estudos. Bom, 2005 a gente vai ter o ProJovem, e esse ProJovem já vai ter aí uma intencionalidade de ensino regular com profissionalizante, só que nesse momento ele não vai ser tão formulado em termos de políticas públicas e ele vai dar certo, mas vai ter algumas questões aí que vão dificultar o acesso e, enfim, ele não vai ter uma continuidade. Depois do ProJovem, então a gente vai ter em 2008 assistência estudante ProEja. Por quê? Esse ProJovem vai ser reformulado e aí vai começar a surgir então o ensino que vai contemplar a educação básica com a educação profissionalizante, né? Com a qualificação. E aí a gente vai ter o ProEja, né? Que em 2016 vem então como uma forma de